Capítulo 2. Encarnação dos Espíritos. Da alma. Pergunta número 134. O que é a alma? Um espírito encarnado. Pergunta 134. A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Pergunta 134. B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa. Sim, as almas são os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa um mundo invisível e que se reveste, temporariamente, de uma forma material para se purificar e se esclarecer. 135. Existe nos homens alguma coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une alma e corpo. Pergunta 135. A. Qual é a natureza desse liame? Semi-material. Em outras palavras, um meio-termo entre o espírito e o corpo, necessário para que possam comunicar-se mutuamente. É por esse laço que espírito e matéria agem em reciprocidade. O homem é, assim, formado por três elementos essenciais. O primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O segundo elemento, a alma, espírito encarnado, cujo corpo é sua habitação. O princípio intermediário ou perispírito, terceiro elemento, é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma e o corpo. Comparativamente, tais são, em um fruto, a semente, a polpa e a casca. 136. É a alma independente do princípio vital? O corpo é apenas envoltório, sempre o repetimos. Pergunta 136. Podem os corpos existir sem alma? Sim. No entanto, desde que o corpo falece, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união definitiva entre alma e corpo. Após essa união estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma e esta o deixa. A vida orgânica pode vitalizar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. 136. B. Que seria o nosso corpo, se não houvesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que se queira, menos um ser humano. 137. O mesmo espírito pode encarnar-se em dois corpos diferentes simultaneamente? Não. O espírito é indivisível e não pode animar, simultaneamente, dois seres diferentes. 138. O que pensar da opinião dos que supõem a alma como o princípio da vida material? É apenas uma questão de terminologia, com a qual absolutamente nada temos. Comecem por entender-se entre si. Pergunta 139. Alguns espíritos e, antes deles, certos filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição, tudo depende do sentido das palavras. Por que não ter uma só palavra para interpretar cada coisa? A palavra alma é empregada para exprimir coisas muito diferentes. Por vezes, uns chamam alma ao princípio da vida e, nessa acepção, é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à origem universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção, que devolve ao todo após a morte. É importante notar que essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral distinto, que conserva sua individualidade, independente da matéria. É a este ser que chamamos, igualmente alma, e é nessa acepção que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Ao dar a ela definições diferentes, os espíritos falaram em diferentes contextos. Em alguns casos, estavam sob a influência das próprias ideias terrenas de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso acontece porque a linguagem humana é insuficiente e não tem uma palavra para cada ideia e isso acarreta mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem para entendermos primeiro sobre as palavras. Pergunta número 140.
Que pensar da teoria segundo a qual a alma é subdividida em tantas partes quanto são os músculos, a presidir cada uma das funções do corpo? Isso depende, também, do sentido que atribuímos à palavra alma. Se a entendemos como fluido vital, a teoria está certa. Se como espírito encarnado, está incorreto. Temos dito que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário sem que, para isso, tenha que se dividir. Pergunta 140. No entanto, há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma age no mundo material por intermédio dos órgãos. Estes, por sua vez, são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e mais abundantemente, naqueles que são centros ou focos de atividade. Mas essa explicação não pode se aplicar à alma considerada como o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa na morte. 141. Há qualquer coisa de certo na acepção daqueles que pensam que a alma é exterior e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e manifesta-se no exterior como a luz através de um globo de vidro ou como o som em derredor de um centro sonoro. É assim que podemos dizer que ela é exterior, mas não devendo concluir com isso, que é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, o primeiro, sutil e leve, denominado perispírito, o outro, mais denso, material e pesado, é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como uma amêndoa na casca. Pergunta 142. O que dizer de outra teoria segundo a qual a alma, na criança, completa-se a cada período da vida? O espírito é apenas um. É pleno na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestações da alma, que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. 143. Porque todos os espíritos não definem a alma da mesma forma. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos nessas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças. Há também os espíritos pseudo-sábios, que usam de subterfúgios e manipulam as palavras para se imporem, como acontece entre os homens encarnados. Também os espíritos esclarecidos podem se exprimir com termos diferentes que têm, no fundo, o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que sua linguagem humana é insuficiente para esclarecer. Há, então, necessidade de figuras e de comparações, tomadas como realidade. Pergunta número 144. O que se deve entender por alma do mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência de onde nascem as individualidades. Mas os que se servem dessas palavras frequentemente não se compreendem. O significado do vocábulo alma é tão amplo que cada um a interpreta de acordo com seus conceitos e fantasias. Tem-se, por vezes, atribuído uma alma à terra, mas por isto se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as ações de todos, quando são ouvidos, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus na terra. 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido amplamente sobre a ciência psicológica sem haver alcançado a verdade? Esses homens foram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e se enganaram, porque tomaram suas ideias pessoais como a própria luz da verdade. Mas seus erros servem para evidenciá-la, por meio dos prós e contras de suas doutrinas. Aliás, entre esses erros encontram-se grandes verdades, que um estudo comparativo tornará compreensível. 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas ela está mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios, e todos os que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem intensamente, e cujas ações são dedicadas à humanidade. 146. O que pensar da opinião dos que a situam em um centro vital? Quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte de seu organismo.
porque é para aí que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como o centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode-se dizer que o lugar da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais.